espetáculo da terra, futebol e o gol! Apito árbitro, começa mais um Unicast. Meus amigos, estamos de volta com o Unicast, ainda não estamos em vídeo, quem sabe semana que vem estaremos estreando em vídeo também no YouTube para você conferir nossos rostos enquanto discutimos sobre futebol, mas estou aqui, como sempre, na companhia de Murilo Tauro. Tudo bom, Murilo? Tudo bem, Nicolas? Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana e próximo de gravarmos com os nossos rostos para o canal @nickname, certo? Já deixarei aqui na descrição desse episódio do podcast o link do canal onde sairão os episódios do canal Nickname. Então você já se inscreve lá para acompanhar os episódios também em vídeo. Mas, claro, ficarão disponíveis em todas as plataformas de podcast, que aí é mais fácil para você baixar e escutar offline, né? Muita gente não pode gastar o pacote de dados, né? O pacote de dados é caro, bicho. Tem que dar uma economizada. Ainda mais com vídeo. Sim. Ainda mais com vídeo o bagulho fica louco. Mas o principal, o podcast vai estar lá sempre, independente de estar ou não no YouTube. Com certeza. Murilo, deixa eu te falar. Pode. Semana passada, falamos sobre Marcos e Rogério Ceni. Claro, todos os torcedores estão convidados, são duas figuras do futebol. E hoje falaremos sobre um time específico. Vamos falar sobre o Corinthians, os 5 maiores ídolos do Corinthians, na nossa opinião. Mas você que não é corintiano, não abandone o episódio. Por exemplo, se falarmos sobre o Internacional, campeão da Libertadores e Mundial de 2006, não é um episódio destinado somente para torcedores colorados. Claro. Todos estão convidados. A história do futebol, se você gosta de futebol, independente do seu time, está convidado a ouvir qualquer episódio do Unicast. E de onde veio, Murilo, a ideia do episódio de hoje, os 5 maiores ídolos do Corinthians? Então, eu acompanho muito o Desimpedidos. Também. Tava vendo o Fred mais 10 da semana passada, acho que foi. Foi, né? E eles começaram, o tema não tinha nada a ver com Corinthians, nada, eles começaram a trocar uma ideia e surgiu lá, quem vocês acham os 5 maiores do Corinthians, o que vocês pensam disso? E ninguém deu um veredito assim. Eu vendo o vídeo, eu falei, eu fiquei pensando em quem eu falaria e pensei em fazer um podcast, achei que seria legal. Aí falei com o Nicolas e aqui estamos. Cá estamos para debater sobre isso. Você falou de quando a gente fala do Inter, não só o torcedor do Inter, até porque nesse podcast a gente não fala só sobre futebol, né? A gente pode entrar por um outro assunto e começar a desenvolver também. Então, não é só porque é de um time específico que você não é torcedor que vai deixar de ouvir, né? Com certeza. Falando que esse podcast não é só sobre futebol, Sim. O feed Unicast vai contar agora com 2 episódios semanais. Um episódio aqui é o Unicast sobre futebol, comigo e Murilo Tauro. Isso. E o outro será sobre variedades, sobre dia a dia, com uma outra bancada, o Murilo também convidadíssimo a participar. Sem dúvida. Mas será o Unicast de variedades, visando bom humor, um papo descontraído, assim como é aqui o de futebol, mas com assuntos fora do esporte. Então, estão todos convidados provavelmente também a partir da semana que vem, teremos o Unicast variedades aí para todos escutarem no feed Unicast. É isso. Beleza? Então, teremos algumas mudanças com isso. A foto de perfil do Unicast vai acabar mudando e talvez o @, do Instagram, nick.futebol, vire um @ do feed. @Nicast, eu acho que @Nicast está ocupado, mas quem sabe @podcast Nicast, algo assim. Sim. Vamos pensar. E aí, eu digo no episódio da semana que vem. Fechou? E vamos ao assunto. Vamos. Murilo, sabemos que o Corinthians é um time de muita história, muitos títulos e muitos grandes nomes. Sabemos. Ficamos felizes? Talvez não. Mas sabemos. Murilo, não é porque não é seu time, você tá desrespeitando a história. Não, tô brincando. O Corinthians é gigante.
Mas, então, não há uma unanimidade entre os ídolos do Corinthians. Esse é maior que esse e tudo mais. Por exemplo, o seu time, Murilo, o Santos Futebol Clube. O maior ídolo do Santos Futebol Clube é o Rei Pelé. É unânime. É unânime. O maior ídolo da história do São Paulo pode não ser unânime para alguns, mas não foge ser, né? De muito. Se você for um pouco sensato, é o Rogério Ceni, ponto. Sim, e não foge muito ali de Raí, esse pessoal aí. Não, é uns 2, 3 que serão os maiores do São Paulo. E no Palmeiras também, Ademir da Guia, Marcão, não tem muitos outros, né? Mas o Corinthians, não existe um cara que você fale, ou dois assim, que você fale, são esses. É muito discutível. E é isso que vamos abrir aqui, vamos citar alguns nomes e dar o nosso top 5 de maiores ídolos do Timão. Exatamente, até porque nos últimos anos, os últimos 10, 12 anos, foram os mais vitoriosos da história do Corinthians, né? Então surgiram, entre outros, novos ídolos que vieram para marcar totalmente a história do clube, né? Sim. E vamos falar deles também, dos ídolos antigos, dos recentes, e cada um de nós terá um top 5 diferente que acabamos de montar aqui. Murilo, com a produção maravilhosa dele, fez aí algumas menções honrosas, me mandou vários nomes para discutirmos aqui. Pode começar a dizer alguns, Murilão. Alguns que não estão na lista de maiores artilheiros, quem mais jogou, mais vezes foi campeão, mas que são bastante relevantes. O Basílio, para muitos, já dizendo, é o maior ídolo, porque ele ganhou em 1977, fez o gol de um dos maiores títulos da história do Corinthians. Aquele título que tirou... de 77. Exatamente, que tirou o Corinthians da fila de 23 anos. Foi um título, assim... para muitos, o maior da história do Corinthians, para muitos, porque devolveu ao Corinthians o status que ele tinha até os anos 50, de muitos campeonatos paulistas, títulos regionais, etc. E o Basílio foi importantíssimo. Ele fez 253 jogos no Corinthians, ganhou além daquele Paulistão de 77, ganhou o Paulistão também de 79. Outro que também vale a menção e não está nessa lista de artilheiros, jogos, campeão, Neto, 228 jogos, 80 gols. O Neto que com certeza se coloca entre o top 3. O top 3. Top 3. Com certeza. E ele foi importantíssimo porque ele foi o principal jogador do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 90, que é o primeiro título nacional do Corinthians. O Corinthians é de 1910 e até 1990, ou seja, durante 80 anos da sua história, só tinha ganhado o título estadual. Nunca havia ganho um título nacional, muito menos internacional. Então o Neto abre aí a porteira, digamos assim, para o início de um Corinthians multivitorioso nas décadas seguintes. Uma pena que a carreira dele, claro, por muito por descuido da parte dele, sim, não tenha tido um auge tão longo, né? Mas a gente não o viu, né, jogar, mas diz que jogava muito, batia muito bem na bola. Ele volta para o Corinthians em 97, já mais gordinho, mas ganha o Campeonato Paulista do ano de 97. Ele faz gol, inclusive, de falta no Morumbi, um belo gol. Mas são os dois únicos títulos do Neto com a camisa do Corinthians, o Brasileiro de 90 e o Paulista de 97. Mas falando desse nosso podcast de ídolos do Corinthians, não tinha como deixar ele de fora. Tem também o Edilson, que apesar de ter jogado no Palmeiras, ganhou muito e fez muito gol no Corinthians. Tem as mais identificado com o Corinthians muito do que com o Palmeiras, muito mais. Apesar de ter sido, entre aspas, expulso pela torcida em 2000, quando o Corinthians, depois do Mundial, vivia uma crise, a torcida invadiu o Parque São Jorge, ele foi empurrado, disse que foi agredido e tal, e acabou indo para o Flamengo. Mas ele foi muito ídolo. Tem o lance da embaixadinha, como eu falei, contra o Palmeiras. Isso aí levou, a torcida delirava com ele, ainda mais depois de um lance desse, uma provocação dessa. Tem também, não sei se você concorda que vale a menção, o Dida. Sim, eu ia falar dos goleiros, o Dida e o Ronaldo. O Ronaldo Giovanelli, O Ronaldo eu não tô colocando nessa lista porque ele é o terceiro que mais jogou. E a gente vai falar mais pra frente do número de jogos. Mas o Dida, só de ele ter pego 2 pênaltis no mesmo jogo, na semifinal do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro de 99, em cima do Raí, que àquela altura, em 99, talvez fosse o maior ídolo da história do São Paulo. Sim, o Rogério, com certeza. Recém-promovido a titular. E o Raí tinha dado 2 Libertadores
anos atrás e um Mundial, sendo o principal jogador do Mundial. Então o que o Dida fez só nesse jogo já valeu muito. Em 2005 temos o Tevez, né? Tevez em 2005, multi-ídolo naquela época, só dava Tevez, Sim. 46 gols. A única impressão que eu tenho do Tevez é que a torcida corintiana gosta muito dele, mas ele, muitas vezes, eu vejo ele lembrando da passagem dele por clubes, e às vezes eu vejo ele ignorar um pouquinho o Corinthians. Acho que ele foi muito, muito importante para a carreira dele, 2005. Sim, sem Gabaritou dúvida. ele para ir para a Europa de uma forma ali. Ele foi pro West Ham e depois foi fazer ponte para ir para o United. Então, eu acho que o Corinthians tem uma importância muito grande na carreira dele e ele poderia valorizar um pouquinho mais. Dá uma desvalorizada, né? É que ele também, assim como o Edilson, foi, entre aspas, chutado pela torcida, né? Ele teve o carro dele saindo do Morumbi, ele muito agredido, muito chutado. Hoje em dia a torcida dá muito valor a ele, mas é claro, ele dúvida. Deve ter uma mágoa. Claro, ao próprio Edilson, mas na época ali, na hora, o torcedor esperava aquela Libertadores de tudo que é jeito, só aconteceu em 2012, mas em 2006, o Corinthians, vindo do título brasileiro de 2005, montou um timaço, tirou o Ricardinho do Santos, tinha o Tevez, tinha um time muito forte que acabou perdendo para o River nas oitavas de final daquela Libertadores. Tem também o Emerson, não pode deixar de falar, o cara que fez os gols da Libertadores, para muitos é mais importante até do que o Mundial, né? O Sheik, ele era o craque do time, assim, aquele Corinthians, é claro, o grande mérito dele era o conjunto, o Tite ter feito aquele grupo se abraçar de uma maneira tão forte, mas se era para pegar um grande destaque individual, Emerson Sheik, sem dúvida. Também acho. Fez gol na semifinal contra o Santos e na final contra o Boca, o cara foi gigante e ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 títulos no Corinthians. Brasileiro 2011, Libertadores, Mundial de 12, Recopa de 13, Paulista de 13 e fechou o Paulista de 18 para encerrar a carreira. Nessa linha de título importante de 2012, o Guerreiro também, a gente não podia deixar de falar, autor dos 2 gols do Mundial, 2 jogos no Mundial de 2012, o Corinthians jogou 1-0 e 1-0, os 2 gols dele, Paulo Guerreiro, que chegou depois da Libertadores de 2012 e foi fundamental para o Mundial, né? É engraçado, porque eu acho que o Guerreiro, tenho certeza que o Guerreiro será eternamente lembrado, principalmente pelo gol na final do Mundial, mas a maneira que ele saiu foi tão manchada que eu acho que dessa lista aí dos citados, ele é o menos ídolo, Sim, assim. Sem dúvida nenhuma. Até porque ele deu uma entrevista desnecessária, tempos antes, falando que no Brasil só jogava no Corinthians, né? Um pouco depois, Flamengo, agora Internacional. Enfim, o último que eu coloquei, claro que vai ter muito mais aí, quem tá ouvindo a gente vai pensar em muitos outros jogadores, mas o último que eu coloquei foi o Jô, porque é mais recente, foi fundamental em 2017, o principal jogador daquele campeonato, artilheiro daquele campeonato, é um jogador da base do Corinthians, teve uma carreira muito boa, campeão com a seleção brasileira, jogou em grande clube na Europa, enfim. Jogou no City, no CSKA. Tem 4 títulos no Corinthians, Paulista 2003, Brasileiro 2005 e os 2 de 2017. Eu acho que da lista que nós não falaríamos, essas são as menções principais, com destaque, na minha opinião, para Emerson e Guerreiro. E o Basílio, né? E o Neto. Caramba, quase todo mundo. E isso são menções honrosas, ainda nem chegamos aí nos caras que realmente vão concorrer aos maiores dos maiores, né? Não, nós até poderíamos colocar algum desses sem problema nenhum. Até porque nos artilheiros e quem mais jogou, quem mais foi campeão, tem jogadores tecnicamente piores que eles, mas talvez com uma representatividade maior. Então vamos a eles. Os maiores artilheiros da história do Corinthians, temos o Cláudio com 305 gols. Jogou em todos os grandes de São Paulo. Todos os grandes de São Paulo. Ele começou e terminou no Santos, mas passou pelo Palmeiras, Corinthians e São Paulo também. Pelo Corinthians são 3 paulistas, 51, 52 e 54, e 3 Rio-São Paulo, 50, 53 e 54. Exatamente. 6 títulos no total, 305 gols. É muito gol, principalmente por um clube só. Se você parar para pensar que grandes jogadores ali tem uma média... o Miroslav Klose, que é conhecido por ser um grande artilheiro, ele tem 300 gols na carreira. Na carreira, exatamente. Tem 305 gols pelo Corinthians. Exatamente, e jogou Santos, São Paulo e Palmeiras. Ele jogou pouco no Palmeiras, e no São Paulo ele já havia terminado a carreira, e voltou, depois de um ano, alguma coisa assim, a convite do São Paulo,
e jogou alguns jogos pelo São Paulo. Ele nasceu e morreu em Santos. A gente que é de Santos tem essa curiosidade. Ele nasceu em Santos, é de Santos, revelado pelo Santos, e viveu a vida inteira aqui, morreu aqui também, mas é ídolo, gigante ídolo da história do Corinthians. Tem 6 títulos e, como você falou, o maior artilheiro da história do Corinthians com 305 gols. Cláudio Cristóvão de Pinho. Seguindo a lista de maiores artilheiros, na mesma época do Cláudio, temos o Baltazar com 269 gols. Sim. Cabeça de ouro, né? Como era o apelido, como era conhecido. Ele, dos 269, 71 foram de cabeça. Ele tem os mesmos títulos do Cláudio. Paulista de 51, 52, 54. Rio São Paulo de 50, 53, 54. São contemporâneos de Timão. Eles são contemporâneos, por isso os mesmos títulos. Naquela época os times duravam muito tempo, né? E impressionante, 71 gols de cabeça. Ele mesmo dizia, né? Que não era tão bom quanto Pelé, mas que nesse fundamento ele foi melhor. E olha, eu não vi nenhum dos dois jogar, mas o cara fazer 71 gols de cabeça... 71 gols de cabeça é muita coisa. Cabecinha muita de coisa. Ouro, de martelo, de prego, sei lá, velho. O cara vai meter gol assim de cabeça lá longe. 71. Bom, fechando aqui o nosso pódio, em terceiro lugar tem o Teleco. Esse eu não conheço, cara. Teleco também eu não conheço. Não lembrava, mas é contemporâneo antes, né? Década de 50, aí pra trás. Mas 256 gols, perde de muito pouco pro Baltazar. 256 gols é bastante coisa também. O Neco, com 243 gols, fica em quarto. Em quinto lugar, já tem um cara que a gente precisa comentar mais, necessariamente. Marcelinho, com 206 gols. Pé de anjo, monstro das faltas. Ele é um grande candidato, muitos consideram o maior ídolo da história do Corinthians. Eu te diria que até esses 10 anos mágicos que o Corinthians vem tendo, apesar de não jogar um futebol brilhante, como, por exemplo, joga o Flamengo, mas em questão de título não tenho o que falar, talvez ele era meio que, para muita gente, unânime, o maior. Sim. Mas, claro que a gente vai discutir isso mais pra frente, mas Marcelinho começou no Flamengo, jogou no Vasco, jogou no Santos, jogou em grandes clubes, jogou no Valência, e dele ter só pelo Corinthians 206, cara, é muita coisa. Pra quem jogou em tanto clube grande, 206 é muita coisa. Fora os títulos, né? 4 paulistas. Porque você, com tantas passagens por outros clubes, você divide os gols da sua carreira, né? Mas acho que a identificação dele era tão grande com o Corinthians, ele se sentia tão à vontade que, 206 gols é muita coisa, bicho. 200, e 4 campeonatos paulistas, 2 brasileiros, 1 mundial. Tem uma Copa Bandeirantes de 1994, promovida lá pela emissora, mas que não deve, perto do que o Marcelo ganhou, não vale nada. Mas são 7 títulos com a camisa do Corinthians, é muita coisa, cara, muita coisa. E ainda tem aqueles campeonatos amistosos, sabe, Ramon de Carranza, essas coisas. Sim. Mas que vale mesmo 4 paulistas, 2 brasileiros, 1 mundial, o de 2000, e outra coisa que vale ressaltar, os anos 90, que famosíssimos aqui no Brasil e tal, ele reinou totalmente, né? Deitou e rolou, teve grupo de pagode, namorou loira famosa. Divina inspiração. Vixe, ele fez chover aqui. Eu acho que ele tem algo também... É engraçado, né? Os grandes ícones, os grandes ídolos, eles têm assinaturas muito, muito marcantes e influenciam os mais novos. E o Marcelinho, todo corintiano, e às vezes muitas pessoas que não eram corintianas faziam gol, imitava a comemoração do Marcelinho. Ele Sem tinha dúvida. Essa assinatura. Sim. Aí mexeu o braço, né? Do braço, assim. Então, é algo que um grande ídolo precisa ter uma assinatura, e o Marcelinho tinha essa grande, que era da comemoração. Sim. Ele volta pro Corinthians em 2006, meio que no mesmo esquema que o Pet voltou pro Corinthians pro Flamengo em 2009, para pagar uma dívida, assim, mas não deu tão certo quanto deu o Pet em 2009, né? Foi até nesse lance, em 2006, nessa época, em 2006, que ele tem aquele lance com o Mascherano. O Mascherano dá uma chegada nele no treino, e ele dá uma chegada mais forte ainda. Tem o vídeo no YouTube para quem quiser ver. Ele dá uma tesoura fortíssima no Mascherano no treino, em 2006. Era um timaço o Corinthians em 2006. Sim. Vamos seguir aqui o nosso pódio com alguns nomes. Com 200 gols em sexto lugar, tem o Servilho,
Eu também não lembro do Servilho em que época jogou pelo Corinthians. É anos 40. Anos 40, né? Antes do Baltazar ainda. Sim. Temos o Luizinho com 175 gols, o pequeno polegar, tinha 1,65 de altura, 175 gols, também é muito gol. Em oitavo temos um empate, o Flávio e o Dr. Sócrates, 172 gols. Sócrates, a gente necessariamente também é outro que temos que nos aprofundar na discussão. 3 títulos paulistas. O outro cara que entra aí numa forte briga pelos grandes ídolos da história do Timão. Paulista de 1979, de 82 e de 83. Exatamente. E claro que isso é muito pouco perto do que o Sócrates representou, mas 172 gols me surpreendeu esse número, que eu não imaginava que ele tinha feito tantos gols assim pelo Corinthians. É outro cara que jogou no Botafogo de Ribeirão durante muito tempo. Foi pra Fiorentina, né? Depois jogou no Santos. Sim, pelo Corinthians ele tem 172 gols em 198 jogos, é mais de meio gol por jogo. Não, muito, mas é quase muito. É não, quase um gol. 172 em 198? Não, é 298. Ah, tá. Ou agora, depois eu vou ver na edição se eu falei errado ou se você entendeu errado. Não, tu falou 198. É mais de meio gol por jogo. Se eu falei 198, desculpa, 298 jogos, 172 gols. Mais de meio gol por jogo é muita coisa. Quase 300 jogos pelo Corinthians. Em relação ao Sócrates, eu acho que o que fica mais marcado ele foi o mentor intelectual, né, da democracia corintiana, que ajudou muito. Claro que na prática acabou não resultando no que eles queriam, mas ajudou o Brasil a abrir o olho e, quem sabe, foi um dos fatores que acabou com a ditadura no Brasil, né? Sim, não. O esporte, o futebol principalmente, ajudou muito nas diretas já, nos anos 80, e esse Corinthians, que jogava com democracia corintiana estampada na camisa, foi muito relevante. Vários comícios, várias manifestações na capital de São Paulo, mais de 1 milhão de pessoas no Vale do Anhangabaú, enfim, vários lugares com narradores esportivos, com jogadores, com cantores. Foi muito importante a democracia corintiana para a história do Brasil. O Sócrates, ele pode ser um ídolo dentro de campo da história do Corinthians, mas como você falou, fora de campo, ele é importante para o cenário político nacional. Sim. E também, claro, para a democracia corintiana, para o cenário político interno do clube. Muito importante. E depois, quando ele parou, ele continuou sendo um, digamos, entre aspas, um ativista político, né? Ele falava muito de política. Ele pouco falava de futebol depois, né? Chegou a ter contato com a Bandeirantes, participando de discussões e tudo mais, mas ele era muito engajado, que Deus o tenha, Dr. Sócrates, dividindo o 8º e 9º lugar com Flávio, 170. Ele, no final da vida, foi comentarista durante muitos anos também no Cartão Verde e tal, que ele falava de futebol, lógico, mas sempre com a ideologia política dele, gostem ou não, ele deixando clara e lutando por ela. Em 10º lugar, fechando o nosso top 10, temos o Paulo com 146 gols. E em 11º, não tem como não citar também, Rivelino, 144 gols. Exatamente. Esse gigante, para muitos o maior ídolo da história do Corinthians, apesar de não ter ganho nada, um dos maiores ídolos, se não o maior da história do Corinthians. Na verdade, ele tem um título, que é o Rio-São Paulo de 66, só que esse título foi dividido entre Santos, Botafogo, Vasco e Corinthians. O regulamento não dizia sobre critérios de desempate, se os times terminassem empatados. Não tinha, que nem hoje no Campeonato Brasileiro, o primeiro critério de desempate é o número de vitória. No regulamento não tinha isso. Então os clubes antes do campeonato acordaram em dividir o título se terminassem empatados. E Santos, Botafogo, Vasco e Corinthians terminaram o Rio-São Paulo empatados. Então acabou que ninguém comemorou, ninguém deu a volta olímpica, mas todos foram campeões. Então é em 66, mas não é um título comemorado. Tanto que o Corinthians tem a fila de 23 anos, que vai de 54 a 77. Esse título é em 66, é no meio, mas não é nem considerado. Mas oficialmente ele tem esse título, entre aspas, aí do Rio-São Paulo de 66. O São Paulo que era um campeonato muito importante nos anos 60, o que depois vai virar... Depois do São Paulo ele recebe times de outros estados que acabam virando a Taça Brasil, o Roberto Gomes Pedrosa, que depois, nos anos 2000, vira a CBF considera o Campeonato Brasileiro. O Rivelino, ele tem um papel engraçado, né, porque é um ídolo com apenas esse título pelo Corinthians.
E que nem é considerado, né? O Corinthians viveu uma fila de 23 anos. É um título com um asterisco ainda. Com um asterisco. Ele e não é um tem... ídolo máximo. E o que dá a medida do quanto ele jogou, e porque quando ele ia pra seleção também, ele representava muito, né? E era o cara do Corinthians ali e tal. Depois ele sai do Corinthians em 74... Ainda vai o Fluminense para virar ídolo. Vai para o Fluminense e vira ídolo monstro, ganha muita coisa, muito título, ganha Campeonato Brasileiro, vira a máquina tricolor lá nos final dos anos 70 e comecinho dos anos 80. Além do mais, não dá para deixar de falar que, como você disse, pela seleção, tem uma Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo que ele jogou muito. Eu não lembro agora, eu falei do Campeonato Brasileiro, eu não lembro agora se ele ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Fluminense em 84, eu acho que não, na verdade. A gente pode pesquisar. Não, né? O Fluminense tem o título de 84, o segundo título dele, do Campeonato Brasileiro, o primeiro em 1970. O Rivelino não ganhou, ele ganhou o tricampeonato carioca, com a máquina tricolor. Ainda nos artilheiros, vale mencionar o mais recente, o Viola, 105 gols, é muito gol, o Viola. Também outro cara que jogou Santos, jogou no Palmeiras, jogou no Vasco, mesmo assim, 105 pelo Timão. E o Casão. E o Casão, 103. 103 gols de Paulista. 82 e 83. Fazia a dupla lá com o Sócrates, depois brigaram, depois fizeram as pazes. Ele conta bastante isso no livro dele, inclusive. E o Viola, título paulista de 88, de 95 e a Copa do Brasil de 95. Esse título paulista de 88, ele é quem faz o gol contra o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa. Uma bola chutada da lateral, ele dá um carrinho, a bola entra. Corinthians campeão paulista de 88 com o Guarani vice. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Agora vamos abrir a lista dos grandes campeões da história do Corinthians. Aí tem muita gente recente, afinal, estamos vivendo aí a década mais vitoriosa da história do Timão. Em primeiro lugar, ele, que é outro grande concorrente, ainda está em atividade, ainda joga pelo Corinthians, é um grande concorrente a ser o maior ídolo da história. Quem sabe já não é. Cássio, 9 títulos, Libertadores de 2012, Mundial de 2012, Paulista de 2013, Recopa de 2013, Brasileiro de 2015, Paulista de 17, Brasileiro de 17, Paulista de 18 e Paulista de 19. E em todos esses títulos, o Cássio foi essencial. Sem dúvida. Em todos ele foi um dos principais jogadores, pegou muito. Final do Mundial, que talvez seja o mais importante título, fechou o gol de um jeito insano, pegou tudo. Na Libertadores, aquela defesa sensacional contra o Diego Souza é a mais famosa, mas nas outras fases ele pegou muito também, especialmente contra o Emelec nas oitavas. Enfim, o Cássio gigante. Não tem um dos maiores mesmo da história. E na Libertadores, é engraçado, quando ele assume em 2012 o gol do Corinthians, aqueles primeiros jogos dele fizeram... claro, ele provou isso durante anos e anos, mas dava a impressão que nada passava por aquele goleiro. Que era, eu imagino que você, como santista, quando foi pegar o Corinthians na semifinal, olhou para esse rapaz e falou, como é que faz gol nesse homem? Não. Porque ele tava numa fase assim que ele entrou, ele assumiu o lugar do Júlio César e nada passava. Nada. Impressionante. Era coisa de louco. O que ele pegou foi aquela Libertadores e ele manteve o nível até hoje, né? Sim. Ele pegou muito e até hoje ele continua pegando. O Cássio, a gente pode falar mais, mas não tem, é incontestável. Esse é um dos maiores da história do Corinthians, disparadamente. Quem é totalmente contestável de estar nessa lista é o segundo lugar, o goleiro César, com 9 gols hoje do Bragantino. 9 títulos, né? Isso, 9 gols, 9 títulos. Ele gostava, né? 9 títulos, mas é um cara que nunca foi unanimidade, né? Não. Mas e ele foi no embalo aí de muitos times bons do Corinthians. Mas ele tá aí pelo número absoluto, só que a gente vê também o grau de relevância das conquistas. Ele tem uma Série B também, né? Então não é tão relevante. Temos aí em terceiro lugar o Marcelinho com 8 títulos, já falamos sobre ele, forte concorrente também. Sim. Com 8 títulos também, aí temos vários. Danilo, Zidanilo, brasileiro, sim, Libertadores, passou aí pela época mais abençoada da história do Corinthians junto com o Cássio aí.
Ralf, 8 títulos, Chicão, 8 títulos, Alessandro, 8 títulos, todos aí mais ou menos no mesmo ciclo, né? O Ralf foi e voltou, mas também participou de 8 conquistas. O Chicão e Alessandro também com 8 títulos, mas um deles é a Série B, né? Não teve o brilho que os outros tiveram, não tiveram outros 2 campeonatos brasileiros, mas um dos títulos é a Série B, então meio que não conta, né? Um time do tamanho do Corinthians, a Série B não pode contar, né? Outro com 8 títulos é o Kleber, lateral esquerdo. É verdade, esqueci do Kleber, que é o 8º lugar, lateral esquerdo, que passou também pelo Inter, pelo Santos. Sempre jogando muito. Sempre. Ele pegava na bola muito bem, é um cara que o cruzamento, hoje em dia, lateral para cruzar pelo alto é um Deus nos acuda, né, bicho? E o Kleber, ele dava um tapa consciente na bola, eu gostava muito desse jogador. Muito bom. 8 títulos também. O Kleber, inclusive, que em 2002 estava no Corinthians, o treinador era o Parreira, ele deu aquela declaração, o melhor lado esquerdo do mundo. Eu tenho o melhor lado esquerdo do mundo com Kleber, Ricardinho e Gil. Era muito forte, ganhou 2 títulos em 2002, no Rio-São Paulo, e a Copa do Brasil. Era muito forte. Depois foi vice-campeão brasileiro, perdeu para o Santos aquela final épica com o Robinho deitando e rolando, e o que credenciou o Parreira a voltar para a seleção no começo de 2003. Fechando a nossa lista, também com 8 títulos, Murilo, temos o Armando Del Debbio. Não sei se fala assim, mas ele foi campeão paulista pelo Corinthians em 1922, 1923, 1924, um tri paulista. 1928, 1929, 1930, outro tri paulista. Além de 1937 e 1939. São 8 títulos, os 8 títulos são paulistas e sendo 2 triscampeonatos, né? Pois é. Então, triscampeonatos? Não sei se eu falei certo, né? O importante é a gente entender. Sobre isso, é importante dizer, jamais vou desmerecer o Corinthians. Porém, o Corinthians tem 30 títulos paulistas, né? 8 deles, 8 títulos paulistas, são antes de 1933, que é quando o futebol vira profissional no Brasil. Ou seja... Polêmica! O pessoal fala de título, de que não vale título do passado e tal, mas conta 30 e no profissional só tem 22. Porém, tá na história, tá marcado, o Corinthians 30 vezes campeão paulista, mas 8 desses títulos não era na era profissional do futebol, era na época amadora do futebol. Murilo, eu não sei se falamos de um rapaz aqui. O pessoal deve estar incomodado, né, com a ausência dele por enquanto, hein? Não falamos desse rapaz. Um cara que tem 69 jogos pelo Corinthians, 35 gols, já foi campeão do mundo. 2 vezes. 2 vezes, bicampeão do mundo, não tô falando de clube. Seleção brasileira. Sim, porque por clube tem mais um. Por clube tem mais um ainda. Nem essa, bicho. O cara foi melhor jogador do mundo, é claro que estamos falando de Ronaldo Fenômeno, que ganhou o Paulista de 2009 e a Copa do Brasil do mesmo ano. Ídolo também, principalmente porque a vinda do Ronaldo para o Corinthians deu início a toda essa virada de chave que começou o Corinthians a ter isso que a gente diz, a melhor década da história do time. Os melhores 10 anos. Títulos e títulos e títulos, conquistas que engrandeceram muito o clube. Então, ele faz parte da história. Ele venceu 2 títulos, mas a vinda dele, a representatividade da contratação dele e tudo que ele fez pelo Corinthians internamente representam muito. Então, é com certeza um ídolo da história do Timão. Sem dúvida nenhuma. Os 2 títulos é o de menos aí. O Corinthians tem vários desses 2 títulos que ele ganhou. Que os dois, inclusive, ele foi essencial, não é? Essencial. O Ronaldo não foi uma contratação que veio e, só pelo marketing. Só pelo marketing, não. O cara tem uma média de meio gol por jogo, 69 jogos, 35 gols. Sim. E 2 títulos onde ele, nas finais, ele foi decisivo, durante a campanha decisivo. Fez gol nos mata-matas todos, enfim. Sim, um monstro. Um cara diferenciado. Isso com mais de 100 quilos, bicho. Já gordinho. Fez aquele golaço no Santos na Vila. Gordinho, né? É elogio. Fez aquele golaço no Santos na Vila no primeiro jogo. Na verdade, ele faz 2 nesse jogo, né? O outro é do Chicão. Joga muito, joga fácil, mas Campeonato Paulista e Copa do Brasil, o Corinthians tem de monte. O que ele trouxe de mídia, de investimento, de imagem positiva é gigante.
é intangível e não tem como medir. O Ronaldo muda a história do Corinthians, coloca em outro patamar. É um dos maiores ídolos da história do clube, não dentro de campo só, mas o que ele faz fora até hoje faz o Corinthians ser mais conhecido internacionalmente do que já era. Que é o que todos os clubes do Brasil querem, né? Todo mundo quer e tal, e o Ronaldo veio para mudar a história do Corinthians. O Corinthians era um até 2009, e dezembro de 2008, na verdade, e outro hoje completamente diferente. Isso é 80% culpa do Ronaldo, fenômeno que em campo durou 2 anos, mas vai ser para a eternidade o que ele trouxe de visibilidade para o Corinthians. Para Ronaldo, tem condição legal, pintou primeiro, por cobertura demais, demais, O legado do Ronaldo é eterno, fez toda a diferença para a história do Corinthians. Agora vamos falar dos jogadores que mais entraram em campo com a camisa do Corinthians rapidamente, e depois finalizamos com o meu e o do Murilo, nosso top 5 de maiores ídolos do Corinthians. Pois é, quem mais jogou com a camisa do Corinthians? Vladimir, 805 jogos, é muito jogo, hein? 4 campeonatos paulistas para ele. Luizinho, que a gente já falou, dos maiores artilheiros, é o pequeno polegar, 606 jogos. Ele é um dos maiores artilheiros e dos que mais jogou. Ronaldo Giovanelli, o goleiro, 601 jogos. Campeonato Paulista, Copa do Brasil, multicampeão, pegou um pênalti logo na estreia. Zé Maria, símbolo de raça do Corinthians, 598 jogos. Birubiru, 590 jogos, um dos mais folclóricos jogadores do Corinthians também, 4 títulos paulistas. Cláudio, que a gente já falou, o maior artilheiro do clube, é um dos que mais jogou também, 550 jogos. Rivelino, 474. Cássio, 444 jogos. Ralf, Marcelinho Carioca, enfim. Um dos que mais jogaram na história do clube. Os principais são esses, e vamos à lista do nosso top 5 de cada. Lembrando que Cássio e Ralf podem ainda subir nessa lista. Sim, sim. Vamos ao nosso veredito. Vamos lá por posição. Quem ficou com a quinta colocação da sua lista? Depois passa para minha. Na minha lista, em quinto, ficou o Cláudio, que é o maior artilheiro da história do Corinthians. Eu sei que muita gente não conhece, talvez não seja tão relevante pelos títulos, mas ele é o maior artilheiro da história do Corinthians, o Corinthians que teve tantos jogadores fenomenais, como a gente falou. É o 7º jogador que mais jogou com a camisa do Corinthians, 550 jogos. É muita coisa que ele fez, uma época que o Corinthians não tinha a estrutura que tem, nem precisava também, o futebol era outro naquela época, eu sei. Mas eu acho que um jogador dessa época vale ficar entre os 5, por isso eu coloquei em quinto Cláudio Cristóvão de Pinho, o maior artilheiro da história do Corinthians. E você? Em quinto lugar, eu coloquei, óbvio, pelo motivo que falamos, legado, importância, marketing, mudança, o Ronaldo Fenômeno, cara. Eu coloquei ele no top 5, muita gente pode não concordar. Nossa, tem tanta gente, não sei o quê. Sim, é discutível, mas são tantos nomes, ó, quanta gente a gente citou aqui. Eu coloquei Ronaldo Fenômeno em quinto pela importância nessa virada de chave dos maiores anos da história do Timão até hoje. Sim, concordo. Posso para o meu quarto lugar? Pode, fica à vontade. Roberto Rivelino, meu quarto. É gigante para a história do Corinthians. Durante uma época da história, foi o maior ídolo da história do clube, mas não ganhou tanto. Tem um título, aquele com asterisco, aquele Rio São Paulo de 66, mas ele representou muito. Foi talvez a alegria que o Corinthians teve em 23 anos sem título, de 54 a 77. A alegria fosse ver o Rivelino. Ele saiu antes de 77, eu sei, mas representou essa fila do Corinthians, não deixando a torcida ser tão sofrida quanto era. Então eu coloco em quarto lugar o Roberto Rivelino. Sigo o relator. Faço das suas palavras as minhas. Roberto Rivelino, meu quarto lugar também. Agora com a medalha de bronze, em terceiro lugar, em quem você colocou na sua lista? O meu terceiro colocado você colocou na sua quinta posição. O Ronaldão? Ronaldo Fenômeno. Porque os 2 primeiros, que eu direi daqui a pouco, eu acho que são maiores que ele no Corinthians, mas como eu falei há pouco tempo,
se não é ele, o Corinthians não tinha o tamanho que tem hoje, na minha opinião. Ele, claro que o Corinthians é gigantesco. Tudo é uma questão de um efeito borboleta ali, né? Tudo que rolou anteriormente faz parte da história e não teria acontecido da forma que foi. Mas o Ronaldo foi algo muito, 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 impactou muito. Muito. E assim, a gente não consegue medir, tem coisa que é graças a ele, entre aspas, mas a gente não percebe, sabe? Essa virada do Corinthians da Série B em 2008, o Corinthians em 2008 estava na segunda divisão, em dezembro chegou o Ronaldo. E 4 anos depois, levantando o título mundial. E é em dezembro de 2008 que ele chega também. Então não é coincidência, o Ronaldo é gigante na história do Corinthians. A sua medalha de bronze vai para quem? Então, eu fiquei na dúvida entre quem deixar em terceiro e quem deixar em quarto. Eu deixei o Dr. Sócrates em terceiro, principalmente pela importância política que ele tem na história do Corinthians. Sim. Eu pensei em colocar ele em quarto e o Rivelino em terceiro, mas deixei o Dr. Sócrates, por tudo que já dissemos aqui, com a medalha de bronze. Agora, os 2 primeiros. Sim. Eu tô curioso, eu acho que os 2 primeiros nossos estão invertidos. Você acha? É o segundo lugar. O meu segundo é o Marcelinho. O meu segundo é o Marcelinho também. Aí, ó. Por que o seu segundo é o Marcelinho e não o primeiro? Então, mas não é um demérito. O Marcelinho não, com certeza não. Não é. Deixar isso claro. O Marcelinho, cara, eu quando comecei a ouvir futebol, gostar de futebol, ver futebol, era todo mundo falando, pô, o Marcelinho é o maior ídolo da história do Corinthians, né? Não tem como, não é possível. Aí que tá. Decisivo, aí que tá. Exatamente. Aí chega um outro cara que muda isso, mas o Marcelinho era decisivo, fazia gol em final, semifinal, quarta de final, oitava de final, primeira fase, amistoso, primeiro jogo, fazia gol olímpico, gol de falta, gol de pênalti. Agora você quer falar de um jogador decisivo mesmo? Um jogador que poucas vezes eu vi um cara que tem uma estrela tão grande quanto ele. Posso falar quem é o meu primeiro? Pode falar quem é o primeiro, que é esse cara que eu tô falando aqui. Será que é o Cássio? É o Cássio, com certeza, bicho. Com certeza. Se o Marcelinho era quase uma unanimidade até os anos 90, entre o maior ídolo da história do Corinthians, depois que passa os anos 90 e vem esses últimos anos gloriosos da história do Corinthians, muito foi por conta do Cássio. E ainda em atividade, na minha opinião, já é o maior ídolo da história do Timão. Até rimou, olha. Fique com esse poema. Pois é. Eu também acho que é o maior ídolo da história do Corinthians. Porque o Corinthians vive hoje o auge da sua história. Claro que o futebol não é tão bem jogado quanto poderia, mas em termos de título, é incontestável o que o Corinthians vive hoje. Nunca viveu tanto assim. Nos anos 90, no final ali, foi algo parecido, mas do jeito que é, a relevância dos títulos que ganhou, não é do mesmo tamanho. E o Cássio foi o principal praticamente em todos. Vamos pegar, que nem você falou dos títulos do Cássio. Libertadores 2012, fundamental. Mundial 2012, mais ainda. Nossa Senhora. Brasileiro 2015, o Corinthians, o melhor time do Corinthians da década, com certeza, mas ele pegando tudo. Aí, Brasileiro 2017, o time defensivo, já era o Carille, pegando tudo. 2018, Paulista, Carille, pegando tudo. 2019, pegou tudo. E assim, em campeonato que ele não foi campeão, mesmo assim, ele vai muito bem. Ele é regular. Tiveram ali 1 ano e meio que ele foi contestado no gol do Corinthians, que o Walter até chegou a assumir a posição. Eu acho até que foi em 2016. Acho que foi em 2016. Isso. Mas depois ele se recompôs. Ele até dá entrevista falando disso, que foi uma época que ele se descuidou mesmo e tudo mais. Depois ele se reencontrou profissionalmente. E tá aí no gol do Corinthians firme e forte, assim. Por mais Fechando. Que o reserva dele seja uma sombra, eu acho o Walter excelente. Sim. Mas o Cássio não dá espaço pro Walter jogar. Não, o Walter dá conta do recado. Só que o Cássio, o que ele faz é coisa de louco, assim. E quando vai pros pênaltis, a chance do Corinthians ganhar com ele é muito grande, cara. Não, praticamente os pênaltis contra o Corinthians, eu falo, bicho, acabou. O Cássio vai pegar 2-3 aí. Sim, o Corinthians praticamente joga pelo empate. Praticamente não, olha, até o Carille aí, ó, tá. Era impressionante, o Cássio gigante, pra mim o maior ídolo da história do Corinthians. É isso, Murilo. Semana que vem estamos de volta com o Unicast. Vamos lá, Murilo. Com o vídeo, com nossos rostos
em vídeo no YouTube para todos nos verem. Tudo bem. Beleza? Sim. Então, não esqueça de recomendar o Unicast para seus amigos. Tem um amigo ali que gosta de futebol, apresenta o podcast, pode ouvir offline, baixa. Se preferir assistir em vídeo, vai ter em vídeo também o Unicast. Também pode assistir no YouTube. Gente, fiquem conosco. Até semana que vem. Tamo junto. Falou. Valeu. Fernando Praz, um soco. Voltou. Alessandro. Jogou em cima do Diego. Olha a chance do gol. É a chance mais clara. Ficou na cara do Cássio. Bateu. Pra fora. O Cássio salva o Corinthians. A torcida do Corinthians comemora essa defesa como um gol.